Lucas acordava todos os dias antes do sol nascer. O barulho dos ônibus passando na avenida era seu despertador. No pequeno quarto que dividia com a mãe, vestia o uniforme escolar ainda úmido do varal e saía, mochila nas costas e esperança no peito. No caminho até a escola, contava mentalmente os postes de luz. Era seu hábito, quase um jogo. 32 até a esquina, sussurrava. Os números o acalmavam. Ele via beleza nas equações e lógica onde muitos viam apenas papel e caneta. Na sala de aula, sentava-se sempre na frente, não porque queria chamar atenção, mas porque era dali que conseguia ouvir melhor. Com os cadernos gastos e o lápis já no toco, anotava tudo com atenção quase religiosa. Lucas vivia com a mãe, Dona Marina, que fazia faxinas durante o dia e vendia bolos à noite. Juntos, sustentavam a casa com esforço e dignidade. Apesar das dificuldades, ela nunca deixou de incentivá-lo. Você vai longe, meu filho. Só precisa continuar tentando. E ele tentava. A cada aula, a cada conta, Lucas enxergava uma escada invisível e subia um degrau de cada vez, com fé e matemática. Enquanto Lucas lidava com cadernos reaproveitados e sonhos costurados à mão, Eduardo chegava à escola em um carro importado, com o ar-condicionado ainda refrescando a gola do uniforme, passado a ferro por sua babá. Filho único de um empresário influente, Eduardo sabia que seu sobrenome abria portas. Nunca se preocupou com notas, apenas com aparências. Os professores o tratavam com cautela, temendo represálias da direção. Os colegas o toleravam por conveniência. Seu sorriso era sempre calculado, assim como suas ironias. Naquela manhã, ao ver Lucas passando com os sapatos gastos e os olhos cansados, murmurou para um amigo: "Esse aí devia estar lavando prato, não resolvendo equações." O amigo riu, mas sem graça. Eduardo era assim, sempre pronto para diminuir alguém e exaltar a própria arrogância. Tinha tudo, mas faltava-lhe empatia. Preferia vencer por atalhos do que enfrentar a possibilidade de perder. Na escola, falava-se de uma prova decisiva que se aproximava. Para muitos, era um desafio. Para Eduardo, um incômodo facilmente resolvido com uma ajudinha do pai. Afinal, ele estava acostumado a ter o mundo em suas mãos, mesmo que fosse com respostas roubadas. Na quarta-feira pela manhã, a professora Marta entrou na sala, com uma pasta vermelha debaixo do braço e um semblante sério. "Atenção, turma", disse, olhando para os alunos um a um. "A próxima prova de matemática será decisiva. Ela valerá a maior parte da média do semestre." O anúncio caiu como um raio silencioso. Muitos murmuraram. Outros apenas abaixaram a cabeça. Lucas, no entanto, sentiu o coração acelerar. Aquela era a chance que precisava. Se fosse bem, poderia garantir a permanência na escola e seguir sonhando com a bolsa que tanto desejava. Eduardo, do fundo da sala, apenas sorriu com desdém. Durante o intervalo, encontrou-se com o pai no estacionamento. "A prova? Não se preocupe, filho", disse o homem, entregando-lhe discretamente um envelope lacrado. "Marta é nossa funcionária. Está tudo sob controle." Lucas, por sua vez, já fazia cálculos mentais e listava fórmulas que precisava revisar. Não teria muito tempo entre o trabalho e as tarefas de casa, mas faria o possível e o impossível. 2 alunos, 2 caminhos. A prova seria a mesma, mas o valor de cada acerto seria medido por algo que nenhum gabarito conseguiria prever: integridade. Naquela noite, a luz acabou no bairro de Lucas. Um curto-circuito deixara metade da comunidade às escuras. Era comum e ele já estava acostumado. Acendeu uma vela sobre a mesa da cozinha, empilhou livros velhos e abriu o caderno cheio de anotações. Do lado de fora, a chuva tamborilava no telhado de zinco. O cheiro de café coado pela mãe se misturava ao da cera da vela. Dona Marina se aproximou, enxugando as mãos no avental. "Filho, você precisa descansar também." "Só mais um pouco, mãe. Essa prova é importante", respondeu com os olhos fixos em um exercício. O tempo corria devagar. As sombras dançavam nas paredes, enquanto Lucas rabiscava contas no papel. A vela foi diminuindo. Quando ficou pequena demais, ele pegou o celular antigo e usou a lanterna fraca como última luz. Na ausência de conforto, havia força. Cada equação resolvida era um passo contra o destino que tantos já tinham aceitado como inevitável. Ele sabia que não podia errar, não por orgulho, mas porque aquela prova significava mais do que uma nota. Era um símbolo, um bilhete de ida. Naquela noite, Lucas dormiu sobre os livros, a cabeça apoiada nas páginas. No sonho, viu-se subindo uma escada feita de números. E ele continuava subindo, mesmo quando tudo ao redor era escuridão. Na manhã da prova, o céu estava cinzento. Lucas chegou cedo, vestindo o uniforme limpo, mas ainda com as marcas do tempo. Carregava apenas seu estojo e um caderno dobrado no meio da mochila. Respirava fundo, tentando acalmar o coração que pulsava como um tambor.
tambor. A sala foi se enchendo aos poucos. Eduardo entrou por último, confiante, com o cabelo arrumado e o mesmo sorriso de quem nunca enfrentou o peso de uma incerteza real. Sentou-se em seu lugar e puxou a caneta dourada que o pai lhe dera. Dentro do bolso, escondido, estava o gabarito impresso com todas as respostas. A professora Marta distribuiu as provas em silêncio. Vocês têm 1h30. Boa sorte, Lucas. Leu cada questão com atenção. O nervosismo dos primeiros minutos cedeu espaço à concentração. Uma a uma, as fórmulas que estudara à luz da vela surgiam em sua mente. Ele escrevia com cuidado, não por pressa, mas por respeito ao que havia aprendido. Eduardo, por outro lado, nem fingia esforço. Preencheu o papel em 20 minutos. Dobrou a prova com um ar de superioridade e entregou, sem olhar para a professora. Quando o tempo acabou, Lucas foi o último a se levantar. Saía da sala exausto, mas sereno. Lá fora, a chuva começava a cair. Ele ergueu o rosto para o céu, sentindo cada gota como se fosse uma resposta. Não sabia o resultado ainda, mas sabia que havia dado tudo de si, e isso já era vitória. Naquela mesma tarde, a professora Marta corrigia as provas em sua sala, sozinha. O som da chuva no telhado da escola era constante, quase hipnótico. As folhas passavam por suas mãos, uma a uma, com marcações e suspiros. Quando chegou a prova de Lucas, parou. Cada resposta estava escrita com cuidado, e os raciocínios mostravam claramente a construção do pensamento. Ele não apenas acertava, explicava. Marta sorriu. Esse menino tem talento, murmurou satisfeita. Poucos minutos depois, pegou a prova de Eduardo. O que leu a deixou em silêncio. Todas as respostas estavam certas, sem uma única anotação de cálculo ou justificativa. Nenhuma rasura, nenhum rascunho. Era como se ele tivesse transcrito um gabarito. Franziu o senho. Não era a primeira vez que percebia algo estranho, mas sempre lhe faltavam provas. Dessa vez, porém, as coincidências eram gritantes. Decidiu comparar as duas provas. Pegou ambas e as analisou lado a lado. E foi aí que percebeu a ordem das questões, as letras das alternativas, até mesmo os erros de digitação no enunciado. Tudo batia com um suposto modelo que ela havia enviado por engano ao coordenador 2 dias antes. Seu coração acelerou. Marta conhecia a influência do pai de Eduardo e sabia que aquilo poderia gerar problemas, mas algo dentro dela se recusava a aceitar o silêncio como resposta. Lucas merecia mais do que um sistema injusto e, naquele momento, ela decidiu que não fecharia os olhos. No dia seguinte, Marta chamou a direção para conversar e levou consigo as provas. A sala dos segredos estava prestes a ser aberta. Na manhã seguinte, a sala da coordenação estava tensa. A professora Marta sentou-se diante do diretor, Sr. Álvaro, com uma pilha de provas e o coração inquieto. Ela explicou calmamente o que havia notado, apontando os indícios, o padrão idêntico de respostas, a ausência de rascunhos, a semelhança com o modelo que apenas a direção possuía. O diretor suspirou. Sabia do peso que o sobrenome de Eduardo carregava, mas também reconhecia o olhar firme de Marta. Ela não estava ali por ressentimento, e sim por justiça. Precisamos de discrição, disse Álvaro por fim, mas isso não pode passar impune. Convocaram Eduardo e o pai para uma conversa reservada. Ao entrar na sala, o rapaz manteve a pose arrogante. O pai, um homem imponente, tentou minimizar a situação, insinuando que certos alunos estavam apenas com inveja. Mas quando Marta mostrou o conteúdo do envelope, a prova suspeita e o modelo original, o clima mudou. Não havia mais desculpas. Eduardo empalideceu. Pela primeira vez, parecia vulnerável. O pai tentou argumentar, mas o diretor foi firme. Isso é fraude e tem consequências. A decisão foi tomada. Eduardo teria a nota anulada e enfrentaria um conselho disciplinar. O pai saiu furioso, prometendo retaliações, mas Marta se manteve em pé, orgulhosa de ter feito a coisa certa. Lucas não sabia de nada naquele dia. Voltou para casa, achando que era só mais uma tarde qualquer. Mal sabia que, pela primeira vez, o mundo girava a seu favor e que a honestidade começava, enfim, a ser reconhecida. 2 dias depois, durante o intervalo, Lucas foi chamado à sala da direção. O coração apertou. Pensou em 1000 possibilidades. Uma nota errada, um problema com a matrícula, talvez até alguma injustiça. Ao entrar, encontrou o diretor Álvaro e a professora Marta à sua espera. Ambos sorriram. Lucas, queria te parabenizar pessoalmente pelo seu desempenho na última prova de matemática. Começou Álvaro. Sua nota foi a mais alta da turma. Mas, mais do que isso, você demonstrou ética, esforço e dedicação. Lucas arregalou os olhos, sem saber o que responder.
A professora Marta completou: enquanto muitos tentam atalhos, você escolheu o caminho mais difícil e o mais digno. Isso não passa despercebido. Em seguida, Álvaro entregou-lhe um envelope. Dentro, havia uma carta de recomendação assinada por ele e por Marta, indicando Lucas para um programa de bolsas de estudos em uma escola técnica conceituada da cidade. É apenas o primeiro passo, disse o diretor. Mas acreditamos que você pode ir longe. Lucas segurou o envelope como se fosse algo frágil, valioso demais para o mundo ao seu redor. A garganta apertou. Pensou na mãe, na luz de vela, nas madrugadas de estudo e em tudo o que suportara em silêncio. Do lado de fora, o sol finalmente havia rompido as nuvens. Pela primeira vez em muito tempo, Lucas caminhou sob a luz, com os ombros eretos, sentindo o peso da esperança e não da dúvida. Na sala, alguns colegas o olhavam com respeito. Outros apenas abaixaram os olhos. Eduardo não estava presente naquele dia. O reconhecimento não veio com aplausos, veio com dignidade, e isso bastava. No sábado seguinte, Lucas acordou antes do sol. A carta de recomendação ainda estava ao lado da cama, cuidadosamente guardada dentro de um caderno. Sua mãe preparava o café quando ele entrou na cozinha, com um sorriso discreto. O primeiro em muito tempo. Você merece isso, meu filho, disse ela, com os olhos marejados. Seu pai teria orgulho. Ele apenas assentiu, tentando conter a emoção. Colocou o uniforme limpo, pegou sua mochila surrada e saiu rumo ao centro da cidade. Naquela manhã, ele teria sua primeira entrevista com os coordenadores do programa de bolsas. O caminho até a escola técnica era longo, mas ele foi a pé, passo por passo, absorvendo cada detalhe da rua, como se estivesse atravessando a ponte entre dois mundos. As vitrines, os ônibus, os estudantes bem vestidos, nada mais o intimidava. Na recepção, foi atendido com gentileza. O coordenador que o recebeu já havia lido a carta. Você tem talento, Lucas, e mais do que isso, tem coragem. O tipo de aluno que queremos aqui. A entrevista correu tranquila. Ao final, Lucas foi informado de que havia sido aceito. Uma bolsa integral, transporte, material, tudo. Ao sair da escola, o sol brilhava forte. Ele parou por um instante e fechou os olhos, sentindo o calor no rosto. O passado difícil ainda fazia parte dele, mas agora havia algo novo, um futuro. Na esquina, viu uma banca de jornais. Um pequeno título o fez sorrir. Aluno pobre surpreende com nota mais alta em prova decisiva. Não havia seu nome, mas ele sabia, aquilo era sobre ele. E naquele instante, Lucas teve certeza. O mundo não era justo, mas às vezes recompensava os que não desistem.